Afinal, o que é a Pedra de Dropa? Como ela foi descoberta? Será que os hieróglifos espirais que cobrem a pedra realmente são uma mensagem deixada por visitantes de outro planeta? E se sim, o que eles queriam conosco? Investigaremos os mistérios, controvérsias e teorias intrigantes sobre a origem e significados da Pedra de Dropa. Prepare-se para uma jornada emocionante e fascinante pelo mundo da arqueologia misteriosa e da ufologia. Agora no canal Crônicas do Universo. Tudo começou em 1938, quando uma expedição arqueológica chinesa descobriu uma caverna que continha os restos mortais de uma raça desconhecida de seres humanos, além da Pedra de Dropa. Os hieróglifos em espiral na pedra eram muito diferentes de qualquer sistema de escrita conhecido até a época. Alguns anos depois, um professor chinês afirmou ter decifrado os hieróglifos da Pedra de Dropa. A história ainda conta que esses extraterrestres teriam enfrentado hostilidades dos habitantes locais e, por isso, teriam se tornado reclusos e dedicados a reproduzir-se com os seres humanos, dando origem aos descendentes da raça Dropa. No entanto, muitos cientistas e pesquisadores desconsideram essa teoria como uma mera especulação, já que não há evidências concretas que comprovem a existência dos extraterrestres e da pedra. A lenda dos Dropas. Em 1962, o pesquisador russo Vyacheslav Safronov publicou um artigo sobre a Pedra de Dropa e a história ganhou nova vida. De acordo com Safronov, a pedra continha a história de uma raça de seres humanos que teria vindo de outro planeta para a Terra há 12 mil anos. Esses seres, chamados de Dropas, eram descritos como tendo 1,20 m a 1,40 m de altura, com cabeças grandes e corpos pequenos. Eles teriam se estabelecido na região do Tibete e ensinado aos seres humanos locais uma série de conhecimentos avançados, como a agricultura e a medicina. No entanto, alguns teóricos acreditam que eles podem ter sido seres humanos com habilidades físicas e mentais únicas, ou mesmo uma raça alienígena que visitou a Terra há milênios. Há também a teoria de que os Dropas podem ser uma ramificação dos antigos povos tibetanos que habitavam a região há mais de 3 mil anos. Relatos de OVNIs. Alguns ufólogos acreditam que a descoberta da Pedra de Dropa pode estar relacionada a avistamentos de OVNIs na região onde ela foi encontrada. De fato, há relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados na área, que datam de séculos atrás. Alguns acreditam que os Dropas podem ter vindo de uma nave extraterrestre e que a pedra é um registro da sua presença na Terra. Embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria, ela continua a ser discutida e debatida entre os entusiastas da ufologia e da teoria dos antigos astronautas. Curiosidades da Pedra de Dropa. A Pedra de Dropa continua sendo objeto de fascínio para muitos. Há várias curiosidades interessantes sobre ela, como por exemplo, os hieróglifos em espiral são muito parecidos com outros símbolos encontrados em culturas antigas do mundo, o que sugere que pode haver alguma conexão entre elas. Alguns relatos dizem que a pedra emite vibrações sonoras quando tocada ou quando expostas a um certo tipo de luz. Essas vibrações teriam um efeito calmante sobre as pessoas que estivessem por perto. Alguns estudiosos acreditam que os hieróglifos em espiral são na verdade uma forma primitiva de código genético e que eles podem conter informações sobre a origem da vida na Terra. Em 1995, um suplemento vitamínico conhecido como Drupala foi lançado no mercado brasileiro. O nome do suplemento foi inspirado na lenda dos Dropas, que era amplamente conhecida entre os entusiastas da ufologia e da teoria da conspiração da época. Embora o suplemento não tenha relação direta com a Pedra de Dropa, seu nome mostra como a história dos Dropas continua a intrigar e inspirar as pessoas em todo o mundo. As mensagens da pedra. Os hieróglifos da Pedra de Dropa são um mistério por si só, e muitos estudiosos têm tentado decifrá-los ao longo dos anos. Algumas das inscrições parecem conter informações sobre astronomia, enquanto outras parecem descrever eventos históricos ou até mesmo narrativas mitológicas. Alguns acreditam que os hieróglifos contêm mensagens codificadas dos visitantes alienígenas que estão tentando nos transmitir conhecimentos ou avisos importantes. Teorias da cultura antiga.
Algumas teorias propõem que os Dropas têm conexões com outras culturas antigas ao redor do mundo. Algumas pessoas acreditam que os Dropas podem ter vindo de Atlântida, uma lendária civilização que supostamente existiu na antiguidade e desapareceu em um cataclisma. Alguns afirmam que os Dropas estão relacionados com os egípcios antigos, já que alguns hieróglifos da pedra de Dropa se assemelham aos encontrados nas paredes das pirâmides egípcias. Essas teorias são altamente especulativas e não têm fundamento histórico ou arqueológico, mas continuam a fascinar os entusiastas da história antiga e da arqueologia misteriosa. Conexão com Shambhala. Shambhala é uma lenda tibetana antiga sobre uma cidade escondida no Himalaia que é habitada por seres iluminados. Alguns teóricos acreditam que os Dropas podem estar conectados a essa lenda, já que a região onde a pedra foi encontrada fica perto da suposta localização de Shambhala. Alguns acreditam que os Dropas podem ser descendentes dos habitantes de Shambhala ou até mesmo seus próprios habitantes. Influência cultural. Apesar das dúvidas e controvérsias, a Pedra de Dropa continua a exercer uma forte influência na cultura popular. A história foi citada em diversos livros, documentários e programas de televisão ao longo dos anos e inspirou uma série de obras de ficção científica e fantasia. Muitas pessoas acreditam que a história da Pedra de Dropa é um exemplo fascinante do contato entre humanos e extraterrestres e que ela pode nos ajudar a entender melhor a nossa própria história e lugar no universo. O desaparecimento das pedras. Uma das coisas mais intrigantes sobre a Pedra de Dropa é que, apesar de várias cópias e réplicas da Pedra de Dropa terem sido criadas ao longo dos anos, os próprios artefatos nunca foram encontrados. De acordo com a lenda, a pedra foi descoberta em uma caverna nas montanhas do Himalaia, mas ninguém sabe exatamente onde essa caverna fica. Alguns acreditam que as pedras ainda estão lá, escondidas e intocadas por milênios. Alguns teóricos acreditam que a pedra foi perdida ou até mesmo roubada. Outros especulam que elas foram levadas embora por governos ou organizações secretas que não queriam que o público soubesse da sua existência. Controvérsias e céticos. É importante mencionar que muitos estudiosos e céticos questionam a veracidade da história da Pedra de Dropa. Alguns afirmam que os hieróglifos são simplesmente o resultado de uma brincadeira elaborada ou de uma fraude bem executada. Outros argumentam que a história foi inventada por alguém que queria atrair atenção para si ou para a região do Tibete. De fato, há poucas evidências concretas que comprovem a existência da Pedra de Dropa, e muitas das informações sobre elas são baseadas em lendas e histórias orais. E se for verdade? Se a história da Pedra de Dropa for verdade, ela pode ter implicações profundas sobre a história da humanidade e a nossa compreensão do universo. A descoberta da pedra pode confirmar a existência de vida extraterrestre e a possibilidade de algumas civilizações já visitarem a Terra. Pode nos fazer repensar nossa própria história e desenvolvimento e nos ajudar a entender melhor nossas origens e nosso lugar no cosmos. No entanto, também pode gerar preocupações sobre as implicações culturais, políticas e religiosas da descoberta de uma história tão extraordinária. Então, o que podemos dizer sobre a Pedra de Dropa? É difícil saber com certeza o que ela representa. Pode ser uma fraude, pode ser uma história verdadeira ou pode ser simplesmente um mistério que nunca será resolvido. Mas o fato é que ela continua a despertar a curiosidade de muitas pessoas ao redor do mundo e a inspirar uma série de teorias e especulações. Talvez nunca saibamos a verdadeira história por trás da Pedra de Dropa, mas isso não impede que possamos continuar a explorar e investigar esse mistério fascinante. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que vocês acham da história da Pedra de Dropa. Não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima, pessoal!